Perdimento de bens. A intervenção estatal como consequência de crimes. O perdimento de bens é um conceito que se refere à supressão compulsória de propriedade privada pelo Estado, motivada pela prática de crimes. Este mecanismo de intervenção estatal visa coibir atividades ilícitas e representa uma resposta punitiva a ações que ferem a ordem social. A ideia central por trás do perdimento é que a propriedade, quando associada a comportamentos criminosos, não deve ser mantida nas mãos de quem a utiliza para fins ilícitos. Dessa forma, o Estado tem a prerrogativa de retirar o bem do infrator sem a obrigação de indenização. A natureza sancionatória do perdimento é um dos aspectos que o diferencia de outros instrumentos de intervenção, como a desapropriação. Enquanto na desapropriação há uma compensação financeira pela perda do bem, no perdimento essa compensação não existe, uma vez que a perda do patrimônio é considerada uma consequência da prática criminosa. Isso levanta questões éticas e jurídicas sobre os direitos de propriedade e as implicações sociais de tal medida. O fundamento do perdimento encontra respaldo na ideia de que a propriedade não é um direito absoluto. Quando um bem é utilizado para a prática de crimes, o Estado pode intervir e retirá-lo, entendendo que o interesse público e a segurança da sociedade se sobrepõem ao direito individual de propriedade. Essa perspectiva é fundamental para a manutenção da ordem e da justiça social, uma vez que permite ao Estado agir contra aqueles que abusam de seus direitos para prejudicar outros. Para que o perdimento ocorra, é necessário que o bem esteja diretamente relacionado à prática criminosa. Isso significa que o Estado deve provar que o patrimônio em questão foi adquirido ou utilizado de forma ilícita. Por exemplo, em casos de tráfico de drogas, os veículos, imóveis ou dinheiro que serviram para a realização da atividade criminosa podem ser alvo de perdimento. Essa relação direta entre o bem e o crime é crucial para a validação da medida, assegurando que o Estado não haja de maneira arbitrária. Um exemplo clássico de perdimento de bens pode ser observado em ações contra o tráfico de drogas. Se um traficante é preso e a investigação revela que um determinado imóvel era utilizado como ponto de venda de entorpecentes, o Estado pode promover o perdimento desse imóvel, retirando-o de posse do infrator. Assim, não apenas o crime é punido, mas também os meios utilizados para sua perpetuação são desmantelados. O perdimento também pode se aplicar a outros tipos de crimes, como corrupção e lavagem de dinheiro. Nestes casos, os bens adquiridos por meio de atividades ilegais podem ser confiscados, reforçando a ideia de que não é aceitável manter propriedade que foi obtida de forma ilícita. Essa abordagem busca desestimular a criminalidade e contribuir para a reparação dos danos causados à sociedade. Embora o perdimento seja uma ferramenta eficaz na luta contra a criminalidade, ele não é isento de controvérsias. Críticos argumentam que a supressão de bens sem indenização pode resultar em injustiças, principalmente se houver equívocos nas investigações. A possibilidade de um inocente ter seu bem perdido em decorrência de associações errôneas é uma preocupação legítima. Por essa razão, é essencial que o processo de perdimento siga princípios de transparência e respeito ao devido processo legal. Outro ponto a ser considerado é a necessidade de um rigoroso controle judicial sobre as ações de perdimento. Isso assegura que a decisão de retirar um bem da posse de um indivíduo não seja tomada de forma leviana e que o proprietário tenha a oportunidade de se defender. A judicialização do processo é uma forma de garantir que o Estado não ultrapasse seus limites e que as medidas punitivas sejam aplicadas apenas quando realmente justificado. A legislação brasileira prevê que a perda de bens deve ser regulada por lei específica, que estabelece as circunstâncias em que o perdimento pode ocorrer. Essa regulamentação é fundamental para garantir que o processo seja realizado de acordo com os princípios da legalidade e da ampla defesa. A falta de clareza nas normas pode abrir brechas para abusos e arbitrariedades, o que reforça a importância de um marco legal claro e eficaz. Em termos práticos, o perdimento de bens pode ter implicações significativas para o sistema penal e a política criminal. A possibilidade de perda de patrimônio pode funcionar como um desestímulo à prática de crimes, já que indivíduos podem pensar duas vezes antes de se envolver em atividades ilícitas que podem resultar na perda de bens. Essa perspectiva preventiva é um dos principais argumentos a favor da adoção de medidas de perdimento como parte de uma política criminal mais ampla. Além disso, a destinação dos bens perdidos também é uma questão relevante. O Estado pode optar por utilizar esses bens confiscados em iniciativas sociais, como a criação de centros de recuperação para dependentes químicos,
programas de habitação ou outros projetos voltados para a comunidade. Isso não apenas contribui para a reparação dos danos causados pelos crimes, mas também promove um ciclo de justiça e reintegração social. Em suma, o perdimento de bens é uma forma de intervenção estatal que busca assegurar a ordem pública e combater atividades criminosas por meio da supressão de propriedades associadas a atos ilícitos. Embora apresente desafios e controvérsias, essa medida é fundamental para a proteção da sociedade e para a promoção da justiça. A forma como o perdimento é implementado e regulamentado é crucial para garantir que ele seja aplicado de maneira justa e equitativa, respeitando os direitos dos indivíduos e contribuindo para um ambiente social mais seguro e justo. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!